Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje é dia 26 de março. Essa é a aula da segunda semana do PET 1, do terceiro ano. E eu vou dar alguns recados aqui, respondendo algumas questões que já me enviaram. Tem um caso de muitas pessoas que não estão classificadas, não, inscritas aqui na turma e que estão em outras salas, e pessoas de outras salas que estão aqui nas turmas 23, 24, 25 e 26, dos quais eu sou o professor de Geografia. O próprio Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Educação, é que está manejando isso, não é nós da escola, não são os professores. Então, o que enviaram para a gente como resposta é que a gente tem que aguardar até que todos sejam colocados nas salas de forma devida, de forma correta, né? Então, por enquanto, eu aconselho o seguinte: quem é de outra sala e já fez as questões da semana 1, quando vocês forem transferir para o classroom da sala correta, avisa para o professor, caso vocês já tenham feito os exercícios da semana 1, avisa que você já fez as questões e ao mesmo tempo me manda uma mensagem, tá? Pode ser, não sei se vocês vão continuar tendo acesso a falar comigo aqui pelo classroom, pode ser pelo meu e-mail, rafael.pacheco@educação, sem cedilha e sem acento, @educação.mg.gov.br, ou então pode ser pelo meu Instagram também, rafaelpacheco.geografia. Aí eu mando para o professor devido, né? Agora, então, se você é de outra sala e continua aqui, eu aconselho então não fazer por enquanto da semana 2, tá? Por enquanto a gente vai fazer o seguinte: as minhas aulas são segunda e sexta com vocês, então na sexta-feira eu vou enviar a aula e na segunda-feira eu envio os exercícios do PET pelo formulários, para que vocês possam fazer. Então, como está ainda organizando as salas, eu não coloquei limite. Por exemplo, a semana 1 continua aberta, quem não fez pode fazer, né? Semana 2 também, por enquanto, não vou colocar prazo, mas assim que acertarem as turmas corretamente, aí sim eu vou colocar prazo e aviso antes, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui que me mandaram. Não, por enquanto é isso. Qualquer dúvida vocês podem me mandar, tá? Pelos meios, pelos canais que eu falei para vocês. Então vamos lá, vamos começar a aula, senão o vídeo vai ficar muito extenso e, enfim, meu computador aqui é fraquinho, não aguenta, tá? Bom, o conteúdo da semana 2 é uma revisão do conteúdo do segundo ano, que é sobre urbanização. Então tem alguns temas aqui, na verdade, que eu selecionei para explicar com o objetivo de facilitar a resolução dos exercícios propostos, tá? Então eu percebi que o PET desse ano eles diminuíram bastante os textos, eu não sei se é porque é uma revisão praticamente, o PET 1. Tem algumas referências, não é referência, na verdade algumas recomendações interessantes, que é o caso desse texto da Economist, que é uma revista bem conceituada internacionalmente sobre urbanização no mundo, e tem esse filme que eu confesso que eu não vi ainda, Dia de Festa, de 2006, mas depois eu vou ver como é que é, porque eu adoro o filme, principalmente o cinema nacional. Então tem algumas questões aqui, pelo menos estão colocando mais questões do Enem, em comparação ao ano passado, pelo menos pelo que eu vi nessas 2 semanas. Eu destaquei algumas coisas aqui, mas primeiro eu vou explicar alguns conceitos que vai facilitar para vocês responderem essas questões. Bom, o primeiro conceito que eu quero explicar para vocês é essa relação entre crescimento urbano e especulação imobiliária. Então, especulação imobiliária é quando alguns agentes políticos ou então as elites fundiárias, aquelas que detêm áreas, elas começam a interferir na configuração urbana de uma cidade, pensando na lucratividade própria, ou às vezes utilizando recursos públicos. Como assim? É quando você utiliza-se de infraestrutura do qual todos nós pagamos, né? Infraestruturas que eu falo, vamos pegar a infraestrutura básica de saneamento, infraestrutura de iluminação, alguns equipamentos urbanos que valorizam áreas como centros comerciais, como é o caso dessa figura aqui, mostrando a cidade sendo, digamos, varrida, né, os pobres sendo varridos para longe para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então,
aquelas áreas que foram valorizadas devido às infraestruturas criadas para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo no Rio. Então, o que aconteceu? Algumas áreas foram, digamos assim, desalojadas, né, na cidade. E quando a gente fala em especulação imobiliária, é justamente uma supervalorização de uma área pensando na lucratividade de poucas pessoas, pensando na supervalorização para o lucro de poucos agentes proprietários de áreas fundiárias urbanas. Tá? Fundiários urbanos, eu nem sei se esse termo é correto, mas vamos pegar áreas urbanas de lotes, loteamentos, imóveis e por aí vai. Então, o que acontece? Muitas vezes as cidades, a maioria das vezes as cidades são expandidas de forma indevida, né? Expandidas, eu falo horizontalmente, justamente para valorizar áreas antes pouco rentáveis. Então pensa bem, se você é dono de uma área periférica já, digamos assim, eu tinha uma fazenda, né, vamos colocar assim, eu tinha uma fazenda no entorno de uma cidade, né, e eu quero lotear uma área da fazenda para que eu possa, enfim, para fins lucrativos, talvez vai ser mais lucrativo do que a minha fazenda. Então o que eu faço? Dependendo do tamanho da fazenda, ao invés de eu lotear a área junto com a malha urbana, o que eu faço? Eu crio um bairro mais distante, levo a infraestrutura para lá, eu não vou levar. O que é o poder público leva a infraestrutura de ruas, aconteceu muito no Brasil, iluminação pública e blá blá blá, vai as pessoas para lá e aquela área no meio, digamos assim, automaticamente ela já vai ser valorizada. Por quê? Porque as infraestruturas, que eu estou falando de saneamento, de iluminação, elas já foram levadas para um bairro mais distante. Então, uma forma de valorizar um bairro distante é você criar um bairro mais distante ainda. Tá? Isso fez com que a cidade se expandisse. Olha o caso de Uberlândia. Uberlândia é um exemplo claro de uma cidade que foi expandida pensando na especulação imobiliária. Não é à toa que bairros foram loteados de forma bem distantes do centro, sendo que tinha espaço entre o centro e aquele determinado bairro, mas esse bairro ele foi loteado muito distante, não foi loteado mais próximo. Por quê? Para valorizar aquele terreno do meio, para que aquele cara, aquele agente, aquela família influente na cidade pudesse lucrar mais. Então é basicamente isso, a especulação imobiliária. Há outras formas de especulação também, mas eu quero focar nessa forma de especulação focado em expandir as cidades, certo? Bom, aqui é sobre... Deixa eu ver aqui, eu coloquei a imagem, não estou lembrando. Tá, hierarquia urbana, que é algo que vai cair para vocês nas questões também. Então nós temos uma hierarquia, uma sequência de importância, digamos assim, de cidades no meio de uma rede urbana. Então nós temos uma classificação mais geral, que nós temos em primeiro lugar uma vila, né, que ela tem uma influência de uma área pequena, né? Depois nós temos uma cidade pequena, que normalmente é uma cidade menor, de 100 mil habitantes, assim, normalmente, tá? O quesito população, ela não é tão determinante assim para a gente identificar uma vila da cidade pequena, do centro regional, da metrópole, não é bem isso, é mais a área de influência. Depois nós temos um centro regional, por exemplo, Uberlândia seria um centro regional, no caso, assim como o Patos de Minas seria um centro regional. Então não é bem a população. Uberlândia aí tem quase 700 mil habitantes, Patos de Minas tem um pouco menos de 200 mil, então não é bem a população, digamos assim. Ela influencia, né, obviamente, o número populacional, porém é mais a área de influência. O que aquilo ali influencia, o que aquela mancha urbana, aquele centro influencia. Depois nós temos a metrópole regional, que obviamente é uma metrópole, comumente é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, que ela vai ser um centro de serviços, é um centro comercial, é um centro que atende uma região maior. Vou dar um exemplo aqui, Goiânia, já seria uma metrópole regional, Campinas, que é uma cidade do interior, mas também é considerada uma metrópole regional. Nós temos algumas cidades agora que são consideradas pelo IBGE como metrópole regional, que é Florianópolis e Vitória. São duas capitais, né? As cidades em si, Florianópolis e Vitória, não tem mais de 1 milhão de habitantes, mas as suas regiões metropolitanas sim, né? Então são consideradas metrópoles regionais. Metrópoles
a metrópole nacional, aquela que tem uma abrangência, uma influência nacional, como Brasília, por ser a capital do país, como Rio de Janeiro, por ser um centro cultural, um centro de mídia, né? Uma cidade já foi capital do Império Português, então o Rio de Janeiro tem uma influência nacional muito grande, e a cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa e que é a cidade também que é o centro econômico do país. E cidade global. Cidade global seria aquela cidade que está no topo da hierarquia urbana, que ela tem um número de escritórios, de empresas multinacionais muito grande. Então é uma cidade muito influente na globalização. É uma cidade que tem uma infraestrutura para essa conexão global, como, por exemplo, um aeroporto internacional de bastante fluxos e por aí vai. A gente considera que no Brasil a única cidade global brasileira é a cidade de São Paulo. Alguns teóricos também consideram o Rio de Janeiro pela sua influência cultural global, né? Quando a gente fala em cultura brasileira, a maioria dos estrangeiros pensa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que foi capital do país durante muitos anos, né? Que é o centro do carnaval e por aí vai. Outros já consideram a cidade de São Paulo por sediar, por exemplo, a Bolsa de Valores do Brasil, que é a B3. Bom, nós temos também uma classificação do IBGE que é mais ou menos a mesma coisa, só a terminologia que muda. Então, por exemplo, nós temos centro de zona A, zona B, seria praticamente cidade pequena e vila. Centros regionais seriam capitais regionais. O que o IBGE faz, seria, digamos assim, subdividir esses centros regionais em capital regional A, B, C. No caso, Uberlândia, pelo IBGE, já seria uma capital regional nível B, pela sua abrangência, pelos serviços disponíveis. Nós temos as metrópoles, seriam cidades aí, ou regiões com mais de 1 milhão de habitantes, né? Como eu falei recentemente, entraram no IBGE as cidades de Vitória e Florianópolis. Nós temos as metrópoles nacionais, né? Já tem uma classificação um pouco diferente aí, porque em metrópole nacional... Não, a metrópole nacional no IBGE ele considera a mesma coisa, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E uma grande metrópole nacional, que seria essa cidade global que eu citei antes, que é a cidade de São Paulo, aqui no Brasil. Ok? Bom, um termo que é importante para que vocês possam responder algumas questões aí no PET seria a desmetropolização. O que é isso? As metrópoles, elas se concentraram durante esse período de êxodo rural no Brasil durante décadas de 50, 60, 70, né, a maior parte das indústrias do Brasil. Então o que acontece? Por causa do inchaço urbano, o que foi acontecendo? Foi acontecendo que as infraestruturas e o acesso a loteamentos, acesso, digamos assim, o custo da produção industrial nas metrópoles se tornassem muito caros, por causa do transporte, por causa do que é mais complicado, por causa do trânsito, né, por causa do preço do solo, que fica mais caro, a propriedade é mais cara também. Então o que acontece? Por causa disso, houve um processo de desmetropolização. As indústrias começaram a sair dessas grandes metrópoles e começaram a migrar para os centros regionais, principalmente a partir da década de 70. A gente vê, por exemplo, essa evolução populacional na cidade de São Paulo, né, um crescimento. São Paulo continuou crescendo, né, mas a taxa de crescimento ela diminuiu bastante. Ela chegou a 5,58%, uma taxa anual de crescimento, isso é muita coisa. E na década de 60, ou em 1960, quer dizer, não seria na década, seria em 1960, ou seja, de um ano para o outro a cidade cresceu 5,58% em comparação da população do ano anterior. Isso é muita coisa mesmo. E ela foi diminuindo, né, até chegar a 0,91 em 2000. Então, há uma tendência às metrópoles se estabilizarem na taxa de crescimento, certo? E esses centros regionais, eles exponenciarem essa taxa de crescimento por causa, digamos assim, do custo-benefício, né? Então, esse processo de desmetropolização seria isso, seria a migração de indústrias para essas cidades menores, esses centros regionais. Normalmente, nas grandes metrópoles, fica a cabeça da indústria, digamos assim, o que comanda a indústria, enquanto a parte de fábrica mesmo, a manufatura, vão para os centros regionais, ok? Porque ocupa um espaço menor. O caso, por exemplo, das centrais, das indústrias, pode ser um prédio,
pode ser algumas salas, alguns escritórios de alguns prédios, já a parte manufatura, a parte fabril mesmo, ela precisa de uma área muito maior, por isso que migra. Esse é um dos motivos também que eu lembrei agora. Macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, ela é uma das causas, por exemplo, da desmetropolização. Por quê? Macrocefalia ela vem mais ou menos de grande cabeça. Tá? Como assim? Os centros urbanos, eles concentram serviços em uma determinada área, normalmente nas áreas centrais. Então, o que seria essa macrocefalia urbana? Seria um processo de densificação tão grande que causa muitos problemas. Problemas de poluição, problemas no trânsito, do trânsito eu já ligo para problemas de transporte público, então isso causa a gentrificação. A gentrificação é aquele processo de expulsar, que nem tem esse desenho aqui, ó, expulsar o pobre daquele centro que foi valorizado, né? Então assim, aquilo ali vai causando problemas, né? Então isso causa, por exemplo, a periferização, né? Então o que acontece? Vai ficando muito caro por causa da especulação imobiliária que eu falei, as pessoas vão mudando para bairros mais distantes. Mas a macrocefalia é algo ruim, é algo que é considerado um adensamento muito intenso, que vai aumentar os custos de moradia, os custos de operação, que vai aumentar ou dificultar, por exemplo, a circulação, ok? Então, macrocefalia a gente tende a ver como algo ruim, tá? Quando você vê algo sobre problemas de trânsito, problemas de alto preço nos imóveis, ele está ali muito ligado à macrocefalia urbana, certo? Então vamos voltar aqui para a apostila, a questão do Enem. Então destaquei aqui que está falando sobre a expansão das áreas periféricas, né? Por que isso ocorre? Que fala um pouquinho atrás, de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população. Então são as pessoas que migram, que pode ser de uma cidade pequena para uma cidade maior ou então do meio rural. Então isso provoca esse aumento da população, né? E essa expansão das áreas periféricas. Então na primeira imagem que eu passei para vocês, explica um pouco sobre o porquê que essa expansão, um dos motivos da expansão das áreas periféricas. Voltando lá, vocês vão conseguir responder essa aqui tranquilamente. Opa, passei muito rápido. Cadê? Questão 2. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana, aí já fala, né? Quais são as cidades que estão no topo da hierarquia urbana, de acordo com o que eu expliquei para vocês. Fica bem tranquilo essa questão. Deixa eu ver as opções aqui. Nossa, tem umas opções aqui que nem nada a ver. Questão 3. É o processo em que as indústrias estão concentradas em uma metrópole, bababá. Então ela está numa metrópole, ela está concentrada devido a alguns problemas. Aquilo ali vai para as chamadas cidades médias aqui. As cidades médias seriam os centros regionais. Tá? O exemplo de Uberlândia, exemplo de Uberaba, considerado uma cidade média também. Então as indústrias vão para esses lugares por causa de benefícios fiscais, né? Por causa de terrenos mais baratos e também por serem cidades, essas cidades médias, que normalmente têm centros educacionais importantes. Então essas indústrias, elas precisam de mão de obra qualificada. Então elas procuram cidades que tenham universidades federais, cidades que tenham centros de pesquisas, cidades que tenham uma mão de obra qualificada também para migrar, não é somente o preço mais em conta por causa do trânsito. Eles olham também a questão da logística, onde está localizado. A indústria não pode ficar muito longe do mercado consumidor, né? Então, se for pegar a maior parte da população brasileira, vive no Sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, né? Então não pode ficar tão longe. Mas nós temos pontos de aglomeração também, de populacional, nas capitais do Centro-Oeste, no litoral do Nordeste, próximo ao litoral do Sul do país também. Então a localização, essa logística é muito importante. Então essa questão de saída das indústrias das metrópoles para as cidades médias ou para os centros regionais, né? Eu expliquei para vocês naquela terceira imagem, acho que está bem tranquilo. Terceira não, quarta imagem.
Questão 4. Dados recentes revelam que na maioria das grandes metrópoles brasileiras, o maior número de pessoas leva mais tempo em seus deslocamentos cotidianos. Também expliquei sobre isso. É a questão do problema de concentração. Você concentra uma população muito grande, concentra serviços especializados numa pequena região, isso tem uma consequência. Que consequência que é essa? Então tem um termo que existe aí para colocar esse densamento de serviços, de pessoas, de infraestruturas. Isso aí você vai lembrar desse conceito e marcar aqui qual seria. Tá bem tranquilo. E a questão 6, que é uma imagem que eu usei agora, né? Analise a charge abaixo, indica as principais características do processo de urbanização no espaço geográfico brasileiro. Então, todos aqueles termos que eu coloquei para vocês, especulação imobiliária, gentrificação, a questão da macrocefalia urbana, né? A questão, o que isso vai gerar. Então, o que é interessante vocês colocarem na análise de vocês é explicarem mais ou menos o que é isso, né? Cada um desses termos. Não explicar. Especulação imobiliária é isso, gentrificação é isso. Não é bem assim, né? É você colocar as principais características que vai resumir aí como que o processo de urbanização ocorreu no Brasil. Né? Ele ocorreu de uma forma muito acelerada na segunda metade do século XX, né? Ela ocorreu de uma forma sem planejamento que abarcasse a população em geral, não é? Ela privilegiou hierarquias sociais, digamos assim, não é? Teve um plano para um bairro das pessoas ricas, mas as pessoas pobres muitas vezes não teve planejamento algum, né? Muitas vezes os mais pobres tiveram que invadir algumas áreas, ocupar algumas áreas para que pudessem ali ter o direito à moradia, né? Que está na Constituição de 88, mas enfim, ela ainda não é, digamos assim, não é colocada em prática. Então é só pensar nos problemas urbanos, né, a forma que ocorreu, tentar lembrar um pouco do conteúdo do ano passado, que vocês vão conseguir responder essa questão sem maiores dificuldades. Então é isso, né? Então qualquer dúvida pode me mandar lá por e-mail. Uma coisa que eu lembrei de falar também. Ano passado eu utilizava o e-mail rafael.pacheco@escola-messias-pedreiro, que é o que nós utilizávamos para entrar no Google Sala de Aula. Só que agora, para utilizar o Google Sala de Aula, nós usamos aquele outro domínio, que é o @educação.mg.gov.br. Então, o que acontece? Teve pessoas que me mandaram e-mail para esse @educação e eu estava olhando o @messias-pedreiro. Então, quando vocês forem me mandar e-mail, pode me mandar para o @educação, tá? Porque eu sei que vocês estão utilizando o sistema por esse domínio também. Então, rafael.pacheco@educação, sem cedilha, sem acento, .mg.gov.br. Se eu não me engano é isso, será que... eu acho que é isso mesmo. Tá? Ou então, pode ser pelo Instagram também, rafaelpacheco.geografia, que eu respondo por lá. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida eu estou aqui. Até a próxima aula.